5.000. Meu filho, preciso da sua atenção agora mesmo. Não role a tela. Não hesite. Não se convença de que voltará mais tarde. Fique aqui comigo. Eu sou Jesus e me dirijo a você com grande urgência porque este instante não foi criado por acaso. Este exato momento foi inscrito na eternidade, muito antes de o mundo sequer conhecer o seu nome. Antes de você respirar pela primeira vez. Antes que seu coração experimentasse a decepção. Antes que sua alma carregasse perguntas pesadas demais para serem expressas. Eu sabia que este encontro aconteceria. O céu interrompeu sua jornada porque o que você está prestes a receber não pode ser adiado. O tempo é crucial aqui. Sua alma é crucial aqui. E preciso que você me ouça o mais rápido e com a maior atenção possível. Esta mensagem não é arbitrária. Ela não foi enviada ao mundo para qualquer um a receber. Muitos a ignorarão sem compreendê-la, sem sentir sua gravidade, sem reconhecer sua importância. Mas você está presente porque seu espírito foi atraído para ela, porque seu coração busca mesmo quando sua mente se sente cansada. Você foi escolhido para este instante. Não estou falando de forma genérica. Estou falando diretamente. Estou falando com você porque sua alma está numa encruzilhada. E você pode nem mesmo perceber o quão perto está de algo que poderia alterar tudo o que você acreditava sobre si mesmo, seu sofrimento e seu destino. Preste muita atenção agora, porque preciso falar com franqueza. Se você ignorar isso, se partir antes que minhas palavras penetrem em suas profundezas, algo vital pode ser adiado. Não removido de você para sempre, mas adiado à cura. Você tem ansiado por clareza. Você tem implorado por orientação. Você tem me suplicado para revelá-la a você. Há momentos em que o momento certo importa mais do que a facilidade. E este é um desses momentos. Não estou tentando assustá-lo. Estou tentando despertá-lo. Há portas que se abrem apenas quando você ouve. Quando você permanece. Quando confia em mim o suficiente para ficar mesmo quando sua mente o incita a seguir em frente apressadamente. O que estou prestes a transmitir contém uma verdade oculta. Não está oculta para te confundir, mas sim porque só pode ser acolhida por um coração preparado. Esta verdade começará a revelar percepções sobre a sua vida que pareciam fragmentadas e desconcertantes. Ela te ajudará a entender por que certas feridas doem tão profundamente, por que certos ciclos continuam se repetindo, por que você se sentiu atraído de maneiras que não conseguia articular. Esta verdade não te humilhará, não te julgará. Ela te iluminará. Lançará luz em áreas que você evitou por medo do que poderia descobrir lá. Eu te vejo. Preciso que você absorva isso completamente. Vejo seu coração quando está sobrecarregado e silencioso simultaneamente. Vejo as lágrimas que você enxuga rapidamente para que ninguém faça perguntas para as quais você não sabe como responder. Vejo a fadiga que o sono não consegue curar. A perplexidade que a oração às vezes parece incapaz de alcançar. Vejo a resiliência que você demonstra externamente e o cansaço que você carrega internamente. Nada em você escapa à minha atenção. Nada em suas dificuldades passou despercebido. Não estou alheio ao seu sofrimento. Não sou indiferente às suas perguntas. Não estou impaciente com sua jornada. Falo com autoridade, mas também com afeto. Não estou aqui para obrigá-lo. Estou aqui para guiá-lo. Quando lhe instruo a parar e permanecer, não é para dominá-lo, mas para protegê-lo de se precipitar além do que sua alma urgentemente necessita. Observei você tentando resolver as coisas sozinho. Testemunhei você examinar, analisar demais, repassar discussões, revisitar mágoas antigas e duvidar do seu valor. Sei o quanto você está exausto de guardar respostas que nunca satisfazem completamente. É por isso que estou falando agora claramente, com ternura, resolutamente, porque eu amo demais para ficar em silêncio quando seu coração está pronto para ouvir. A transformação está se aproximando, mas não pelo medo, não pela coerção, não pelo remorso. A transformação chega através da verdade, da proximidade, através da percepção que se assemelha à luz que ilumina gradualmente um quarto escuro.
Não estou aqui para bombardeá-lo com detalhes. Estou aqui para reajustá-lo ao que é genuíno. Você não precisa se transformar em outra pessoa para aceitar o que estou oferecendo. Você não precisa se consertar antes. Você precisa ouvir. Você precisa permanecer. Você precisa me permitir falar nas áreas que você protegeu porque temia ser decepcionado mais uma vez. Há um propósito para que seu espírito se sinta tocado neste momento. Há uma razão pela qual algo dentro de você está indicando que isso importa. Isso não é fantasia. Isso não é coincidência. É a minha presença se aproximando, pedindo que você confie em mim por mais alguns instantes. Eu sei que você já confiou antes e se sentiu decepcionado com pessoas, com situações, até mesmo com suas próprias esperanças. Eu sei que isso o deixa cauteloso. Não me incomoda a sua cautela. Sou paciente com ela. Mas também estou convidando você a deixar isso de lado, apenas por este momento para que você possa ouvir o que tenho tentado transmitir a você há mais tempo do que você compreende. Fique comigo até o fim. Não porque eu exija isso, mas porque o que chegar ao final resolverá algo dentro de você. Trará paz onde havia tensão, clareza onde reinava a confusão, propósito onde a dúvida persistia. Você não partirá da mesma forma que chegou. Você pode não ter todas as respostas imediatamente, mas terá orientação, terá conforto. Você terá a serena certeza de que é visto, conhecido e não está viajando sozinho. Esta não é uma mensagem de exagero. É uma mensagem de harmonia. Não se destina a impulsioná-lo para o movimento, mas a ancorá-lo na verdade. Estou com você neste exato momento. Estou com você há mais tempo do que você se lembra. E se você permanecer, se você ouvir, se você permitir que seu coração se acalme em vez de se endurecer, você começará a compreender por que está aqui, por que sua vida se desenvolveu como se desenvolveu e por que sua narrativa está longe de terminar. Digite amém. Eu acredito em milagres se você sabe que Deus ainda está movendo montanhas em sua vida. Eu te vi antes de você ser despedaçado, antes que seu coração aprendesse a se proteger, antes que sua mente aprendesse a repassar o sofrimento, antes que sua alma dominasse a linguagem da decepção. Eu te conhecia. Eu te conhecia não como você se vê agora, mas como eu te moldei, antes de você nascer, antes que seu nome fosse pronunciado por lábios humanos, antes que o mundo impusesse expectativas sobre você, eu te mantive em minha consciência. Eu não te descobri depois. Eu não passei a te compreender depois que você tropeçou ou sofreu. Eu te conheci completamente desde o início. Eu vi a gentileza do seu espírito antes que a vida endurecesse partes de você. Eu vi a alegria que você sentia antes que a tristeza a interrompesse. Eu vi a coragem dentro de você antes que o medo tentasse te convencer. Eu vi você quando você se responsabilizou por coisas que nunca foram sua responsabilidade. Eu vi você quando você repassou repetidamente os mesmos momentos, se perguntando o que poderia ter mudado, se perguntando se você foi excessiva ou insuficiente. Eu vi as noites em que você ficou acordada, os dias em que você trabalhou se sentindo vazia, os momentos silenciosos em que as lágrimas surgiram sem aviso. Nada disso me fez me afastar de você. Nada disso me causou decepção com você. Eu não percebi fracasso onde você percebe fracasso. Eu percebi perseverança. Eu percebi resiliência se desenvolvendo em você, mesmo quando você sentia que mal estava aguentando. Sua história não é uma compilação de erros dos quais se envergonhar. É uma narrativa de prontidão. Cada período que você acreditou ter te destruído estava formando conhecimento dentro de você. Cada decepção estava te ensinando o que realmente importa. Cada adiamento fortalecia sua capacidade de esperar sem perder a esperança. Mesmo os caminhos equivocados, as escolhas das quais você se arrepende, os momentos que gostaria de apagar, eu consegui recuperá-los. Eu não sou limitado pelo seu passado. Eu não sou restringido pelo seu histórico. Eu opero com verdade, graça e tempo. E posso extrair propósito daquilo que você pensava que o tornava inelegível. Você não era fraco porque lutou. Você não era desprovido de fé porque questionou.
Você não era irremediavelmente quebrado porque se desintegrou às vezes. Você era humano, aprendendo a existir, aprendendo a confiar, aprendendo a respirar em meio a um sofrimento que nunca imaginou carregar. Eu nunca esperei perfeição de você. Eu nunca pedi que você fosse imaculado. Eu pedi que você mantivesse seu coração aberto o suficiente para que eu pudesse operar dentro dele. E mesmo quando seu coração se fechou por um tempo apenas para suportar, eu não o abandonei. Eu esperei pacientemente, gentilmente, até que você estivesse preparado para sentir novamente. Eu o vi antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. Eu o vi antes que a comparação se infiltrasse em seus pensamentos. Eu te vi antes que a vergonha tentasse te definir. Eu te vi antes que o medo criasse raízes. A identidade que te concedi permanece inalterada. Mesmo que você a tenha perdido de vista temporariamente, você ainda é quem eu te criei para ser. O sofrimento não apagou seu propósito. O fracasso não revogou seu chamado. A demora não significou recusa. Tudo o que você atravessou tem acrescentado profundidade a você, mesmo quando parecia que estava subtraindo algo. Por favor, apoie nosso canal. Nosso objetivo é trazer felicidade à sua vida e cultivar a devoção a Deus. Se você deseja apoiar nossos esforços, pode contribuir com agradecimentos especiais. Houve momentos em que você pensou que estava ficando para trás. Quando você sentiu que outros estavam avançando enquanto você permanecia estagnado, eu não estava te restringindo. Eu estava te preparando. Eu estava te instruindo em coisas que não podem ser adquiridas rapidamente. Eu estava fortalecendo o seu ser interior, para que quando você entrar no que eu preparei, você não seja sobrecarregado por isso. O que você está suportando agora não é mera sobrevivência. É sabedoria, é compaixão, é a força que surge da experiência da dor e da decisão de persistir, apesar de tudo. Eu te vi antes de você ser despedaçado, e te vejo agora enquanto você está sendo renovado. Eu não terminei com você. Eu não terminei de moldar sua narrativa. As partes que você gostaria que fossem excluídas se tornaram a base para o que está por vir. Você não está atrasado. Você não está deslocado. Você não está tão debilitado a ponto de não poder ser utilizado para algo extraordinário. Você está evoluindo agora mesmo para alguém que compreende a graça de uma maneira que só surge através da experiência pessoal. Acredite em mim quando digo que sua vida tem um significado além do que você pode perceber agora. Acredite em mim quando declaro que o sofrimento que você suportou não o desqualificou, mas o purificou. Eu sempre soube quem você é, e sempre soube para onde estou te direcionando. As mesmas mãos que te moldaram antes de você ser despedaçado são as mãos que estão te sustentando agora. E essas mãos não te soltam. Você se sentiu ignorado porque eu era o mais próximo. Sei que isso parece difícil de compreender, principalmente quando você estava orando e não recebia resposta, quando invocava meu nome e o silêncio parecia mais pesado que as palavras. Sei o quanto esse silêncio o perturbou profundamente. Sei como isso o levou a duvidar se eu ainda estava atento, se eu ainda me importava, se você de alguma forma havia se perdido. Mas quero que você me absorva completamente agora. Meu silêncio nunca foi ausência. Minha quietude nunca foi descaso. Houve períodos em que me aproximei mais do que nunca. No entanto, fiz isso de maneiras que seu sofrimento não conseguiu identificar imediatamente. Houve momentos em que você abriu seu coração para mim, pedindo direção, alívio, clareza, e sentiu como se suas orações ascendessem a um céu vazio. Você esperava sinais, por afirmação, por algo irrefutável, e em vez disso encontrou tranquilidade. Essa tranquilidade pareceu dura às vezes, pareceu ser ignorado. Parecia que eu estava permanecendo na escuridão enquanto outros pareciam prosseguir na luz. Mas eu estava lá, mais perto do que sua respiração, operando de maneiras que não podiam ser aceleradas ou esclarecidas sem diminuir sua intenção. Eu não ignorei suas orações. Eu as recebi. Algumas orações eu respondi prontamente de maneiras que você observou. Outras eu abordei sutilmente sob a superfície, onde as raízes se desenvolvem
e as bases são reforçadas. E algumas orações eu retive por um período, não porque eu desejasse negar o bem que você poderia receber, mas porque responder cedo demais teria lhe prejudicado de maneiras que você ainda não podia perceber. Eu percebo todo o caminho. Você só percebe o que está à frente. Quando estou em silêncio, frequentemente é porque estou protegendo você. Nesses períodos de silêncio, eu estava instruindo você a ouvir com seu espírito, em vez de apenas com seus sentimentos. O ruído pode enganar, pode parecer reconfortante mesmo quando o guia erroneamente. A tranquilidade, embora inquietante, gera espaço para o julgamento. Na quietude, sim, eu estava coordenando coisas que você não conseguiria coordenar sozinha. Eu estava eliminando efeitos que a teriam desorientado. Eu estava protegendo seu coração de escolhas que teriam roubado sua paz depois. Eu a estava guiando, não a impulsionando para frente, mas mantendo-a estável. Você presume que a proximidade seria estrondosa, teatral, inquestionável. Mas eu costumo chegar suavemente. Eu costumo chegar silenciosamente. Eu costumo chegar tão perto que minha presença parece imperceptível, porque se integra a você. Quando estou mais perto, nem sempre me anuncio. Eu a estabilizo. Eu a acalmo. Eu a mantenho intacta quando você está à beira de se fragmentar. E porque você é humana, às vezes confunde essa estabilidade com a ausência de progresso. Mas muito estava progredindo. Havia conflitos ao seu redor que você nunca testemunhou. Houve momentos em que o perigo estava se aproximando e eu o redirecionei antes que acontecesse. Houve discussões que poderiam tê-la prejudicado, mas que nunca ocorreram. Havia caminhos que você quase seguiu que teriam levado a um sofrimento ainda maior, e eu os selei silenciosamente sem explicações. Havia indivíduos cujos motivos não eram genuínos, cujo impacto teria diminuído você, e eu os eliminei, mesmo quando a partida deles doía. Vocês, meus heróis, minha salvação, vocês foram protegidos mais do que imaginam. Enquanto vocês questionavam por que eu estava em silêncio, eu estava posicionado entre vocês e elementos que os teriam esmagado. Eu estava combatendo lutas que vocês estavam muito cansados para enfrentar. Eu estava impedindo o que vocês não estavam preparados para suportar. E às vezes a maior proteção se manifesta como adiamento, como oração não atendida, como tranquilidade quando vocês desejam progresso. Eu sei que vocês duvidaram de si mesmos nesses períodos. Vocês se perguntaram se haviam errado, se haviam me decepcionado, se sua fé era insuficiente. Vocês se compararam aos outros e questionaram por que as orações deles pareciam atendidas enquanto as suas permaneciam sem resposta. Eu nunca os avaliei dessa forma. Eu nunca recuei por causa da decepção. Eu nunca me calei porque você era indigno. Eu estava perto porque você era valioso e eu estava protegendo o que plantei dentro de você. O silêncio não era uma punição, era prontidão. Era um intervalo sagrado onde eu fortalecia sua vida interior para que quando as respostas chegassem, você fosse capaz de sustentá-las. Há bênçãos que exigem maturidade para serem administradas. Há percepções que exigem humildade para serem compreendidas. Há entradas que exigem discernimento para serem atravessadas sem se perder. No silêncio, eu estava cultivando você, para ser alguém que pudesse aceitar sem ser sobrecarregado pelo fardo disso. Eu também estava lhe ensinando a confiar sem depender de constante reafirmação. Eu sei o quanto você desejava confirmação. Eu sei o quanto você ansiava por certeza. Mas a fé se intensifica quando aprende a repousar em quem eu sou, não apenas no que eu faço. No silêncio, você aprende a persistir mesmo quando não se sente apoiado. Você aprende a escolher a esperança sem recompensa imediata. Você aprendeu a perseverar, não porque eu me deleite em testemunhar suas dificuldades, mas porque a perseverança gera a força que você precisará. Houve momentos em que você se sentiu isolado, mesmo em meio à multidão. Momentos em que você sorriu externamente enquanto seu coração parecia vazio. Mas eu não me afasto dos meus filhos. Eu não abandono aqueles que amo. Quando me aproximo, não é para confundi-lo, mas para protegê-lo. A quietude foi um convite para cessar sua luta, para relaxar sua resistência, para me permitir agir sem interrupções. Você não estava sendo ignorado.
Você estava sendo amparado. Comente. Amém. Tu reinas no meu coração, Jesus, se Ele é verdadeiramente o Senhor da tua vida. Mesmo agora, ao contemplar esses períodos, você ainda pode ter algumas perguntas sem resposta. Isso é normal. A compreensão se revela em etapas. Algumas respostas só se tornam claras retrospectivamente. Algumas explicações são reveladas gradualmente, com ternura, quando seu coração está preparado para aceitá-las sem ressentimento. Acredite em mim quando digo que nada foi desperdiçado. Nem uma única oração, nem uma única lágrima, nem um único momento de luta. Tudo isso te moldou em alguém com profundidade, compaixão e sabedoria. Eu estava mais perto quando você se sentia negligenciado, porque eu estava realizando o que somente a proximidade pode alcançar. Eu estava te protegendo, purificando, fortalecendo e guiando de maneiras que não chamavam a atenção para si mesmas. Eu estava com você no silêncio e estou com você agora. Você nunca foi abandonado. Você nunca foi ignorado. Você estava sendo preparado para o que vem a seguir. O fardo que você tem carregado nunca foi destinado a você. Eu o vejo pesando em seu peito. Quando você acorda e te acompanha até o sono à noite, eu vejo como isso gradualmente drenou sua energia, como tornou até mesmo as tarefas básicas árduas, como te convenceu de que a fadiga é simplesmente a sua identidade agora. Mas eu preciso que você me absorva completamente. Eu não te criei para existir sob essa pressão constante. Eu não te pedi para manter tudo sob controle sozinho. Muito do que você tem suportado não se originou de mim. Mesmo que você pense que era seu dever suportar, você tem se sentido cansado de maneiras que o descanso sozinho não poderia remediar. Não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Sua mente raramente se sente serena. Seu coração raramente se sente leve. Mesmo quando as circunstâncias parecem pacíficas externamente, algo dentro de você permanece tenso, como se você estivesse sempre se preparando para o próximo problema, a próxima decepção, a próxima exigência. Você aprendeu a se preparar, a permanecer vigilante, a prever o que pode dar errado. Essa vigilância pode ter ajudado você a sobreviver a períodos difíceis, mas nunca deveria ter se tornado sua condição constante. O medo contribuiu para esse fardo. Nem sempre um medo explícito, nem sempre um alarme evidente, mas um medo sutil que sussurra responsabilidade em sua mente. Medo que lhe informa que, se você não mantiver o controle, tudo desmoronará. Medo que lhe assegura que o descanso é perigoso, que ceder significa derrota, que confiar completamente em mim pode deixá-lo vulnerável. Esse medo não começou porque você é frágil. Ele se desenvolveu porque você já se machucou antes. Você aprendeu que as coisas podem mudar abruptamente, que as pessoas podem decepcionar, que a segurança pode desaparecer sem aviso prévio. E assim você se adaptou, suportando mais do que você deveria suportar. Longe disse o medo. Houve autoculpa. Você repassou mentalmente situações, questionando o que deveria ter feito de forma diferente. Você assumiu a responsabilidade por resultados que nunca estiveram inteiramente sob sua influência. Você se culpou pelo sofrimento causado por outros ou por situações além do seu controle. Com o tempo, essa autoculpa tornou-se mais um fardo sobre seus ombros, silenciosamente lhe dizendo que você precisa se esforçar mais, melhorar, permanecer alerta, nunca vacilar. Eu nunca pedi isso a você. Eu nunca proferi essas exigências sobre a sua existência. Você tem se esforçado de maneiras que nem reconhece mais, esforçando-se para demonstrar o seu valor, esforçando-se para evitar erros, esforçando-se para preservar a harmonia, esforçando-se para atender às expectativas, tanto expressas quanto implícitas. Mesmo em seu vínculo comigo, houve momentos em que você sentiu que precisava merecer intimidade, merecer graça, merecer repouso. Você acreditava que se parasse, se desacelerasse, se confessasse o quão cansado ou cansada estava, poderia me decepcionar. Essa convicção não se originou em mim. Eu não avalio o seu valor pela sua produtividade. Eu não te amo mais quando você suporta mais.
O controle pareceu segurança para você. Lidar com detalhes, antecipar o futuro, manter-se mentalmente ocupado. Manter a compostura a qualquer custo. Compreendo porque estou te convidando a abandonar o que te oprime. Não completamente de uma vez, não perfeitamente, mas sinceramente. Você não precisa continuar provando que consegue controlar tudo. Você não precisa continuar mantendo a compostura para merecer descanso. Você não precisa continuar carregando fardos que eu nunca te atribuí. Meu convite sempre foi direto, mesmo quando você o complicou. Venha a mim. Permita-me carregar o que você não consegue. Descansar não significa se render. Descansar não significa derrota. Descansar não significa que você é frágil ou negligente. Descansar significa que você finalmente está confiando que você não está sozinho. Descansar significa que você está me permitindo ser quem eu sempre fui em sua existência. Você nunca foi destinado a ser seu próprio redentor. Você nunca foi destinado a ser seu próprio poder. Você foi feito para ser apoiado, guiado, sustentado. Eu vejo como é desafiador para você relaxar. Soltar parece inseguro porque você dependeu do esforço por tanto tempo. Mas eu sou gentil com você. Eu não estou exigindo uma rendição imediata. Estou pedindo disposição. Disposição para confessar que você está fatigado. Disposição para reconhecer que parte do que você carrega me pertence. Disposição para confiar que eu posso sustentar o que você deposita sem permitir que isso o machuque. Você pode se sentir envergonhado por quão cansado está, como se já devesse ser mais resiliente, como se já devesse ter resolvido isso. Eu não o envergonho. Eu não encaro sua fadiga com decepção. Encaro isso com empatia. Você tem demonstrado resiliência por um tempo considerável. Você resistiu a mais do que muitos compreendem. O descanso não é um prêmio que você ganha depois de se provar. É um presente que eu ofereço porque te amo. Quando você descansa em mim, você não está abandonando seu dever. Você está o colocando nas mãos certas. Quando você para de se esforçar, você não está se tornando negligente. Você está se harmonizando. Quando você abre mão do controle, você não está convidando a desordem. Você está convidando a minha paz para residir onde antes havia tensão. Sou capaz de dirigir sua vida sem a sua vigilância perpétua. Sou capaz de operar mesmo quando você está parado. Você não precisa se desculpar por precisar descansar. Você não precisa justificar a desaceleração. Você não precisa esclarecer seus limites para mim. Eu já os conheço e te criei com eles intencionalmente. Você não foi feito para correr indefinidamente. Você foi feito para caminhar comigo, para pausar comigo, para respirar comigo. O ritmo que você tem mantido não é duradouro. E eu não quero que você se quebre antes de aprender a ter tranquilidade. Há um descanso para você que não traz constrangimento. Um descanso que não exige remorso. Um descanso que não exige perfeição. Um descanso que renova em vez de adiar. Este descanso não o afasta do propósito. Ele o prepara para ele. Ele acalma a comoção para que você possa ouvir minha voz com mais clareza. Ele suaviza seu coração para que você possa aceitar sem medo. Ele cura áreas que você nem sabia que estavam feridas. Permita-me transmitir isso com ternura, mas com firmeza. Você não precisa mais suportar tudo. Você tem permissão para deixar as coisas de lado. Você tem permissão para parar de se esforçar. Você tem permissão para confiar em mim com resultados que você não pode controlar. Não estou decepcionado com você por estar cansado. Estou convidando você a se aproximar para que eu possa lhe proporcionar um descanso que penetra mais fundo que o sono. Um descanso que alcança sua alma. O fardo que você tem carregado nunca fui eu. E você não precisa carregá-lo mais um dia sozinho. A falsidade que roubou sua identidade não surgiu de repente. Ela chegou silenciosamente, pacientemente, por meio de instâncias que você não previa que a influenciariam tão profundamente. Chegou por meio de palavras ditas sem pensar, por meio de atos que a feriram, pelo silêncio onde deveria haver afeto. Com o tempo, essas instâncias começaram a defini-la de maneiras que eu nunca imaginei. Elas lhe disseram quem você era, o que você merecia, o que você poderia esperar da existência. E porque o sofrimento fala alto,
Você começou a dar ouvidos. Mas estou falando agora para revelar o que nunca foi verdade. As pessoas lhe atribuíram rótulos porque não conseguiam compreender seu coração. Elas a julgaram por um instante, por um erro, por uma vulnerabilidade que você carregava naquele momento. Elas a rotularam de desafiadora quando você estava sofrendo. Elas a rotularam de distante quando você estava se protegendo. Elas a rotularam de frágil quando você estava esgotada. Elas a rotularam de excessiva quando você estava apenas sendo sincera. Esses rótulos se fixaram porque chegaram em momentos em que você estava vulnerável, quando buscava compreensão, quando desejava se encaixar. Você não percebeu que estava adotando nomes que nunca foram destinados a caracterizá-lo ou caracterizá-la. O trauma também contribuiu para a indigno ou indigna, substituível ou irreparavelmente danificado ou danificada. Ele ou ela instrui a antecipar perdas, a se preparar para decepções, a presumir rejeição antes que ela aconteça. O trauma não busca aprovação antes de se comunicar. Ele simplesmente se instala e começa a moldar seus pensamentos, suas respostas, suas expectativas. Com o tempo, você deixou de se ver como eu, o ou a vejo e começou a se ver pela perspectiva daquilo que o ou a prejudicou. O adversário explorou essas feridas. Ele murmurou mentiras que se assemelhavam às suas próprias ideias. Ele lhe disse que seu valor dependia de sua utilidade, que sua importância dependia de aprovação, que sua identidade dependia de realizações. Ele te convenceu de que você só tinha valor pelo seu último sucesso, sua última escolha, sua última execução. Ele te informou que o fracasso te caracterizava, que a vulnerabilidade te desqualificava, que ser amado exigia esforço e perfeição. E como essas mentiras combinavam com o seu sofrimento, elas pareciam críveis. Mas eu nunca te chamei por esses nomes. Eu nunca te rotulei por suas feridas. Eu nunca te defini pelos seus piores momentos. Eu nunca te avaliei pelo que você gera ou pela eficácia com que executa. Muito antes de alguém te chamar, eu te nomeei. Muito antes do sofrimento te tocar, eu te chamei de minha. Muito antes de você duvidar do seu valor, eu me alegrava com você. Sua identidade autêntica foi estabelecida antes que qualquer mentira tentasse roubá-la. Você é amado ou amada. Não apenas tolerado ou tolerada. Não mal aceito ou aceita. Amado ou amada. Eu não te amo porque você executa tudo corretamente. Eu te amo porque você me pertence. Meu amor não é frágil. Ele não recua quando você tropeça. Ele não varia com seus sentimentos. Não depende da sua estabilidade. Eu escolhi você sabendo tudo sobre você, incluindo os aspectos que você acha difíceis de aceitar. Nada em você me surpreendeu. Nada em sua história me fez reconsiderar. Você foi escolhido ou escolhida. Não porque você superou os outros. Não porque você se destacou. Eu, ou, a escolhi porque eu, ou, a desejei. Eu, ou, a escolhi porque percebi em quem você está se transformando. Eu, ou, a escolhi com propósito, não por obrigação. Você não foi uma segunda opção. Você não foi escolhido ou escolhida com hesitação. Você foi escolhido ou escolhida intencionalmente, com carinho, completamente. Mesmo quando você se sentiu desconsiderado ou desconsiderada por outras pessoas, você nunca foi desconsiderado ou desconsiderada por mim. Você é conhecido ou conhecida completamente, profundamente, inteiramente. Eu conheço seus medos, suas incertezas, suas indagações. Eu conheço as partes de você que se sentem desordenadas e incompletas. Eu conheço os pensamentos que você nunca expressa em voz alta. Eu conheço os conflitos que você trava em silêncio. E sabendo de tudo isso, eu ainda o ou a chamo de meu ou minha. Você não precisa se esconder de mim. Você não precisa fingir. Você não precisa conquistar sua posição. Você já é conhecido e já é valorizado. Seu valor nunca esteve ligado à sua execução. Você não se torna mais valioso quando triunfa
e não se torna menos valorizado quando falha. Você não é uma mercadoria a ser quantificada. Você é uma alma a ser valorizada. O mundo lhe ensinou a associar valor à produção, a pensar que descanso é ociosidade, a pensar que dificuldade é fragilidade. Não é assim que eu o vejo. Eu o vejo como alguém formado com valor intrínseco, não valor contingente. Digite amém. Confio no seu plano divino se você sabe que Deus já escreveu o seu futuro. E compartilhe este vídeo.